Antes de tudo, a gente precisa entender o que é flexibilidade e por que que ela é tão importante na hora de tocar e tão comentada dentro do ambiente flautístico. A flexibilidade nada mais é do que uma elasticidade, uma mobilidade da nossa embocadura, e ela serve basicamente para permitir com que você toque em todas as regiões, texturas, oitavas da flauta com a mesma qualidade, tranquilidade e facilidade. Então a flexibilidade está diretamente envolvida com a nossa forma de soprar, com o nosso rosto, a nossa embocadura, e é ela que vai te permitir tocar os graves, os médios, os agudos e os superagudos, a famosa quarta oitava da flauta transversal, com conforto e tranquilidade. E, além da nossa forma de soprar, da nossa embocadura, existem três elementos que se relacionam com a flexibilidade e são extremamente importantes. Sem eles, a gente não consegue tocar com qualidade e não consegue evoluir. São eles: velocidade do ar, direção do ar e quantidade do ar. Esses três elementos estão o tempo todo em equilíbrio e se relacionando enquanto a gente toca a flauta transversal, por mais que algumas vezes a gente não consiga perceber ou não tenha conhecimento deles. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre flexibilidade. Eu vou te ensinar como trabalhar a flexibilidade, como praticar e te dar algumas dicas do que você precisa fazer para realmente conseguir tocar nessas três oitavas da flauta com tranquilidade, conforto e praticidade. Caso você não me conheça, me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de flauta transversal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já arrasta aqui para baixo, clica no botão para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui sai vídeo novo toda semana com algum conteúdo relacionado à flauta transversal ou o universo da flauta, o universo da música, que eu tenho certeza que vão te ajudar a ser um flautista melhor ou uma flautista melhor. Caso você queira um acompanhamento mais individualizado, mais especializado e queira estudar flauta transversal comigo, clica no link da descrição e vem marcar a sua aula experimental 100% gratuita, totalmente sem compromisso. E agora, bora falar de flexibilidade. Então, relembrando: velocidade, quantidade e direção do ar. Esses três elementos eu quero que você imagine como se estivessem em uma balança. Então eles estão sempre em equilíbrio. Se eu tiro um pouquinho de um, eu tenho que compensar com o outro, porque a flauta nada mais é do que um processo físico de produção do som. Então eu sempre tenho que estar fazendo essa compensação. E como é que vai funcionar? Esse equilíbrio, essa balança, ela vai funcionar diferente para cada uma das regiões da flauta. Mas calma, não é nada tão complicado e eu vou te explicar cada uma delas. Começando com a região grave. A quantidade de ar que a gente usa na região grave é menor do que em todas as outras duas regiões. Então a gente não precisa soprar muito ar. Tanto é que se a gente sopra muito, isso provavelmente já deve ter acontecido com você, a nota acaba oitavando, ela acaba indo para os harmônicos e acaba ficando mais aguda ainda que a gente não queira. Então a gente não precisa soprar muito. Direção do ar. O ar precisa ser mais para baixo, mais para dentro. E o que é que eu quero dizer quando eu digo dentro? A flauta está aqui embaixo. Se a gente sopra mais para baixo, mais ar efetivamente entra na flauta. E é isso que a gente quer. E velocidade do ar. O ar precisa ser lento. Então ele não pode ser um ar rápido, porque se a gente sopra um ar muito rápido, acontece o mesmo problema da nota subir de afinação. Então, direção do ar mais para baixo, quantidade de ar menor e velocidade do ar mais devagar também. Seguindo com a região média. Na região média, a gente já vai soprar mais para frente. Então é como se eu estivesse soprando bem aqui na linha da minha boca. Quantidade de ar, precisa de uma quantidade um pouquinho maior para manter essa afinação e velocidade do ar maior também. Então nessa região média, eu gosto de imaginar que eu estou soprando realmente aqui. E para finalizar, só passando esse resuminho aqui das três regiões da flauta, região aguda. Dos agudos, a gente sopra mais para frente ainda, mais rápido e com maior quantidade de ar. Então é tudo ao máximo. Nessas notas mais agudas, o ar realmente tem que ter bastante velocidade, bastante pressão e ser direcionado bem para frente mesmo. Às vezes eu gosto até de imaginar em algumas notas da região aguda, não aqui na linha da minha boca, mas um pouquinho acima. Mas isso aí vai de experimentação e do que você preferir. E caso você queira uma explicação um pouco mais aprofundada sobre cada uma dessas regiões, eu já gravei um vídeo sobre cada uma delas. Eu vou deixar ou nos cards aqui ou nos primeiros links aqui na descrição e é só você acessar lá. E já deu para perceber que em todas as regiões da flauta eu vou estar soprando de um jeito diferente em cada uma. Então em algumas eu sopro mais para frente, mais para baixo, mais rápido, mais devagar, mais ar, menos ar. E como é que eu consigo trabalhar essa relação
para fazer isso sem ficar doido, para fazer isso sem perder minha cabeça, sem ficar fazendo essas contas na hora de tocar flauta. Existem duas coisas que vão te ajudar nesse processo da flexibilidade. Na verdade, são essas coisas que vão fazer essa flexibilidade acontecer de verdade. A primeira delas é a embocadura e a segunda é o maxilar. Eu já vou explicar o maxilar, que pode parecer um pouquinho estranho, mas eu vou começar com a embocadura, que a gente já está mais acostumado com esse termo. Então, a embocadura precisa ser relaxada. E o que é que eu digo por embocadura relaxada? Embocadura relaxada é você tocar sem tensionar. Então é você tocar sem fazer qualquer movimento que não seja natural ou confortável do seu rosto. Então, por exemplo, uma embocadura não relaxada é eu tocar esticando meus lábios. Eu estou fazendo uma tensão, eu estou fazendo uma força que não é natural. Ou então, comprimindo os meus lábios. Então não existe um formato certo para uma embocadura relaxada, mas ela basicamente vai seguir os padrões do seu corpo. É você colocar o bocal aqui e soprar. E você tem um mínimo de esforço, não tensão, simplesmente para manter aquela coluna de ar constante, mas nada além disso. Segundo ponto, maxilar. E o maxilar é a chave de tudo aqui quando a gente fala sobre flexibilidade. Por quê? O maxilar é o cara que vai ser responsável justamente por coordenar a direção, velocidade e quantidade do seu ar. Mas como? Ele vai estar o tempo todo se movimentando. Como é que ele faz esse movimento? Como é que a gente mexe o maxilar? Enquanto a gente vai estar tocando nas diferentes regiões, ele vai estar fazendo esse movimento aqui. De novo. Pode ficar um pouquinho difícil de ver, então eu vou virar para você ver de outro ângulo. Então presta atenção bem aqui. Vou começar. Deu para perceber? O maxilar ele vai se movimentando mais ou menos nesse sentido aqui. Ele faz, na verdade, um movimento em 45 graus, ou seja, na diagonal. Ele não faz movimento de baixo para cima, nem para frente e para trás. Fica um pouquinho estranho. Ele vai justamente fazendo esse movimento aqui, como se ele estivesse subindo e descendo por uma rampa. E por que esse movimento é tão essencial e tão crucial? Quando a gente faz essas movimentações com o maxilar, para baixo e para cima, a gente consegue direcionar o ângulo do ar que a gente sopra, além da velocidade e da quantidade dele. Eu já vou te explicar isso, mas primeiro a gente vai fazer um exercício justamente para começar a soltar esse maxilar aqui, tá bom? Então o exercício vai funcionar desse jeito. Você vai pegar a sua mão, colocar aqui na sua frente e você vai soprar. Aqui na ponta dos dedos, aqui no meio, ou seja, na sua frente, e aqui no antebraço. Bem aqui nessa união entre a mão e o antebraço. Então começando aqui em cima. Veio para cá. Veio para cá. E não vale picaretagem, não vale ficar subindo a cabeça assim. Mantenha o rosto reto e você vai só mudando esse ângulo que você sopra. Então aqui em cima, no meio, embaixo. E agora um depois do outro. Mais uma vez eu vou fazer de lado para você perceber o movimento que eu estou fazendo. Dá para perceber? Então pratica um pouquinho nesse exercício, primeiramente para você começar a soltar essa musculatura aqui do maxilar. E aí se você quiser pode fazer desse jeito, ou você pode colocar o dedo aqui só para você simular como se estivesse com um bocal. E vai para cima. Perfeito? E depois que você praticou isso, depois que você estudou esse movimento aqui, ele já está bem natural. A gente vai fazer um outro estudo agora com a flauta, que é um estudo que eu gosto muito de estudar, não só para flexibilidade, mas também para ela, que é o estudo com oitavas. Como é que funciona esse estudo? A gente toca uma nota na região grave e depois toca a mesma nota, só que na região seguinte, ou seja, na região média, apenas mudando a nossa velocidade do ar, direção do ar e quantidade do ar. Então eu vou demonstrar.
Vamos começar com uma nota bem confortável. Eu acredito que uma nota Sol da região grave fique confortável, fique tranquilo para tocar. Então a gente vai começar com ela. O primeiro passo é achar uma nota Sol agradável, que soe bonito. Acha a nota Sol mais bonita do seu dia. Então vamos tocando aqui. Achei minha nota Sol. Eu vou tocar essa nota e aos poucos eu vou aumentando a velocidade do meu ar até a nota subir de afinação. Quando eu chegar nessa nota, eu mantenho ela pelo tempo que eu conseguir. E pode ser que você não consiga perceber muito, realmente é um movimento bem discreto, mas eu uso o meu maxilar aqui nessa transição justamente para me ajudar a chegar nessa segunda nota com mais clareza. Porque se eu toco sem esse movimento de maxilar, olha só o que acontece. Fica muito mais difícil chegar nessas notas, porque eu não consigo ter aquela velocidade diária, aquele ângulo que eu sopro o meu ar tão preciso. Então, o que é que eu faço quando eu estou tocando? Deixa eu virar aqui de lado, eu vou fazer esse exercício mais uma vez e você presta atenção aqui no meu maxilar. Deu para perceber? O maxilar está o tempo todo fazendo esse trabalho. Quando eu toco o Sol grave, ele vem para trás. Quando eu toco o Sol da região média, ele vai para frente. Por quê? Quando eu toco o Sol grave, eu não preciso de tanta velocidade do ar. E eu preciso que esse ar vá mais para baixo, seja mais lento, aquilo que eu já conversei com você. Então, quando eu faço isso daqui, o meu ar naturalmente já vai mais para baixo. O lábio inferior se recolhe e o lábio superior vem um pouquinho para frente. E é esse lábio superior que vai pegar o meu ar e jogar ele para baixo. Então ele vai mais para baixo e naturalmente quando ele faz isso, ele também já vai um pouquinho mais lento. Eu não consigo soprar com tanta velocidade assim. Por outro lado, quando eu vou para as regiões mais agudas, região média, região aguda, o meu maxilar, em vez de vir para trás e para baixo, ele vem para frente e para cima, nesse movimento aqui. Por quê? Quando eu faço isso, você percebe que o orifício aqui, por onde o ar passa, ele fica um pouquinho menor. Olha só. Ele não só fica um pouquinho menor, como ele também vai para frente. Então, naturalmente, eu já consigo soprar mais para frente, como eu também consigo soprar mais rápido, de forma mais natural. Por quê? Como eu diminuí o buraco de passagem do ar, o ar sai mais rápido, naturalmente. É só você pensar numa mangueira. Quando você está com uma mangueira, se você coloca o dedo na frente, aquele jato sai mais forte. E é a exata mesma coisa que acontece com o seu ar. Então, região grave, maxilar para trás e para baixo. Região média e aguda, você sobe o maxilar. Então, o tempo todo esse movimento aqui. E na região aguda mesmo da flauta, terceira e quarta oitava, a gente só pega esse movimento de maxilar e joga ainda mais para frente. Então, é um processo ainda maior. Então, agora eu vou tocar nas três oitavas da flauta só para você perceber esse movimento. Primeiro aqui de frente, já dá para perceber um pouquinho. Agora de lado. Deu para perceber? Então faz esse exercício. Começa com o intervalo de 1/8 mesmo, não vai para 2 ainda. Começa na região grave e na região média primeiro. Tenta fazer essa transição o mais limpa possível, sempre estudando com calma, respeitando seus limites. Tá tudo bem se essas notas não saírem tão bem logo no começo. Até mesmo porque esse conceito, esse assunto, esse movimento não é uma coisa tão iniciante, é uma coisa um pouquinho mais avançada. E como não é um movimento que a gente costuma fazer de forma consciente, tanto assim no nosso dia a dia, pode ser que não fique tão natural no começo. Na verdade, não vai ser natural no começo, mas aos poucos ele vai sendo natural. Então estuda com calma, estuda com consciência e se você puder, estuda na frente de um espelho.
porque assim você realmente consegue perceber esse movimento, ou então se grava, porque como fica mais fácil perceber ele olhando de lado, coloca um celular gravando bem aqui do lado e depois assiste para você perceber como é que ficou. Minha sugestão, metrônomo em 60 ppm, uma nota por tempo ou uma nota a cada 2 tempos. Então ou você faz sol, 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 ou você faz sol, 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 ou até mesmo se ficar muito rápido, faz uma nota a cada 4 tempos. A única coisa que você precisa fazer é prestar atenção nesse movimento aqui, mas não precisa estudar muito rápido nem muito devagar. Não é um estudo de velocidade e nem um estudo de respiração, é um estudo de flexibilidade, então foca nela. E à medida que você for melhorando, você vai testando em 3/8, vai testando nas regiões mais agudas da flauta ou nas regiões mais graves. Geralmente os extremos são os mais difíceis, tanto os super agudos quanto os super graves da flauta. Mas vai testando devagar que aos poucos eu te garanto que você vai conseguir. E caso tenha ficado alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu poder te ajudar a resolver esse problema, tirar essa dúvida. Não só sobre flexibilidade, mas sobre qualquer outro assunto que você tenha dúvida na flauta transversal, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela. Aproveita que você chegou até aqui, clique em um deles, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!